Oi, Tânia. Oi, Alessandra, tô te ouvindo, tô te Oi, vendo. Romeu, tudo bem? Tudo bom? Oi, Tânia. Tudo jóia. Estou esperando aqui a Tânia começar, mas acho que deu uma travadinha, Acho que travou, né? né? Então vamos falando aqui uma boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse painel. Ele é comandado pela Tânia Gomes, uma mulher maravilhosa de inovação, e aí a gente vai estar aqui debatendo com ela sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação em São Paulo, né? Oi, Romeu, não te conheci, então prazer, né? Tudo bom, Vamos Alessandra? nos conhecer debatendo. Ótimo, tudo bem. Tudo jóia. Eu vi aqui pelo. A Tânia entrou agora. Entrei. Estava aqui derrubando um show aqui, porque a gente ficou ao vivo, não ia deixar todo mundo olhando para a gente. Ai, tô tranquila. Se eu cair... Gente, eu tô no Morumbi, então a minha internet de vez em quando cai. Eu sempre coloco um adicional, mas hoje tá uma loucura. Como vão vocês? Que bom tê-los aqui essa tarde. Tudo ótimo. Tudo jóia. Eu tô aí ainda? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, excelente. Estamos. Então tá bom. Gente, sejam todos muito bem-vindos, Alê, Romeu, meus campuseiros de coração. É o meu 5º ano na campus. Eu amo de paixão esse evento. Estou sentindo na alma que esse ano a gente não pode estar lá comendo aquela pizza de R$10. Mentira, eu nunca comi essa pizza, mas ela é famosa. E eu começo essa nossa tarde pedindo para vocês se apresentarem, porque vocês são pessoas que eu admiro muito e que eu acho que são muito importantes para o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo em São Paulo. Então, eu vou dar primeiro a palavra para a Alê, minha grande amiga. Por favor, Alê, se apresenta para a galera, diz quem é você e por que eu te amo tanto. Eu que te amo. Olha, tem uma coisa que a gente aprendeu aqui com o sistema de empreendedorismo e inovação entre as mulheres é sororidade, né? Então a gente tem aí, sem querer te desprezar, Romeu, né? Mas assim, a gente aprendeu aí uma mulher a valorizar muito a outra, porque teoricamente, né, lá atrás, esse era um campo que não era tanto para as mulheres, tecnologia, negócios, né? Assim, primeiro eu queria te agradecer de coração, Tânia, é a minha primeira vez na Campus Party, então, assim, queria comer a pizza de R$10, porque eu adoro essas tranqueiras, né, mas já que não dá, tô aqui, ó, tomando um chazinho. Mas, bom, boa tarde a todos, eu sou a Alessandra Andrade, eu hoje coordeno o departamento de empreendedorismo e inovação da FAAP, que é uma faculdade privada São Paulo, e também sou vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, a única e mais jovem mulher vice-presidente lá, e trabalhando aí com o ecossistema de empreendedorismo, apoiando a livre iniciativa, e uma das minhas tarefas é presidir o Conselho de Inovação, a qual eu tenho o prazer de ter comigo a Tânia nos apoiando, uma mulher que eu aprendi a admirar muito. Então, a gente tem, e a Aline Cardoso, que entra daqui a pouquinho, a Tânia vai explicar para vocês, mas a gente tem trabalhado e discutido muito a questão da inovação em São Paulo e como é que a gente pode dar, se já acontece naturalmente em São Paulo, né, como é que a gente pode dar um boom e fazer com que cresça ainda mais. Acho que era isso de começo, Tânia. Muito obrigada. Meu amigo Romeu, quer se apresentar? Tânia, muito obrigado mais uma vez. Uma honra estar com você aqui. A gente se conhece há muitos anos, né? Somos militantes aí da área de inovação digital há muitos anos, junto com o Tiago. Bom, meu nome é Romeu, eu sou vice-presidente de marketing e transformação digital da Tecnisa, sou mentor da Endeavor desde sempre, sou professor há mais de 25 anos nos cursos de MBA, pós-educação continuada da SPM, do INSPER, da FIA, enfim, vivo aí no ecossistema de inovação há muitos anos. Conheço aí relativamente bem aí os principais atores e bastante dos negócios que orbitam aí na metrópole paulistana. Muito bom estar contigo aqui. Muito bom. A gente tem ainda a Aline, que é a Aline Cardoso, ela é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui de São Paulo. Ela está atrasada porque ela está exatamente na agenda do prefeito, falando da reabertura, porque na segunda-feira na verdade, que a gente entrou
na fase amarela aqui em São Paulo agora. Isso quer dizer que a gente vai ter reabertura provavelmente de academias e mais alguma coisa. Parques, graças a Deus. Hã? Parques também vão reabrir. Então, assim, ela está terminando essa apresentação e aí ela entra um pouquinho atrasada, mas aí ela se apresenta. Bom, eu acho que essa é uma conversa para mim muito especial, porque quando a gente fala de ecossistema de inovação, eu sempre digo que a gente precisa ter todos os atores remando para o mesmo lado, né? Porque a gente, na verdade, nesse caso, está no mesmo barco. E fiquei muito feliz de poder trazer a Alessandra, porque a Alessandra, para mim, é a representação de educação, quando a gente fala em empreendedorismo e inovação ligado à educação. Romeu é mercado, né? A Tecnisa, ela é exemplo para o resto dos concorrentes do mercado dele em termos de apoio à inovação e aplicação de inovação dentro do negócio. E aí a gente tem a Aline, que vai entrar em seguida, que é poder público, né? Então, eu acho que para falar de um ambiente de transformação, de empreendedorismo e inovação, a gente conseguiu reunir nessa conversa atores que são das suas áreas, mas que a gente pode ter essa convergência e entender como é que a gente está trabalhando junto, né? Então, eu vou abrir com uma primeira pergunta, e ali eu vou pedir para você responder primeiro, que é a seguinte: a gente sabe que São Paulo ela é considerada um dos 10 ecossistemas com maior facilidade de acesso a talentos, né? Pelo Startup Genome, que é um dos maiores estudos sobre ecossistemas de startups do mundo. E aí a gente é também um dos 30 ecossistemas destaques em fintech, né? A gente sabe que o Nubank tem um posicionamento gigantesco no mundo das startups. E aí a minha primeira pergunta é: onde é que vocês acreditam que existe convergência entre os setores de vocês, né? Eu estou fazendo essa pergunta como empreendedora, porque isso muito me interessa. E onde é que a gente ainda não tem essa convergência e como é que a gente pode melhorar essa nossa ação conjunta, essa nossa atuação conjunta pelo ecossistema? Bom, Tânia, a gente se apresentou e antes de eu responder, eu vou falar que eu quero conhecer quem está do outro lado aí, porque ainda ninguém deu um oi para a gente no live chat aqui. Então, ó, fala um oi para a gente saber que vocês estão ouvindo a gente, conta de onde vocês são, né? Por favor, para a gente interagir. Bom, ó, Aline, vou pausar aqui para você poder apresentá-la. Aline chegou. Oi, pessoal. Obrigada, mais uma vez, me desculpem pelo atraso e obrigada pela oportunidade. Imagina. Vou pedir para você se apresentar. E aí, estamos com tudo liberado em São Paulo? Vamos abrir? Tudo não, mas cada vez... A rave já vai abrir? Já vai ter rave? Balada, pelo amor de Deus! Hoje a gente... Bom, primeiro, Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, aí há 3 anos trabalhando em prol do empreendedorismo, dos empreendedores, dos trabalhadores da cidade de São Paulo. A gente vinha atuando até março desse ano, assim, todo vapor, com uma série de políticas públicas, um monte de coisa indo para a rua, causando impacto, abrindo coworkings nas periferias, né, apoiando qualificações, assim, a rodo, e de repente, né, como todos, a partir de março a gente precisou se reinventar e adaptamos muitos dos nossos serviços na prefeitura, e um deles, né, uma das adaptações que a gente precisou fazer foi justamente passar a atuar pela reabertura da economia da cidade e pela retomada. E, nesse sentido, a gente tem aí a cada semana firmado protocolos com setores produtivos da cidade para permitir uma reabertura com segurança. Hoje, então, hoje é uma data importante, porque parques são reabertos, acho que para a saúde física e mental de todo mundo é um marco, né, mas também as academias, e dentre setores que vão aderindo e se adequando aos protocolos, eu queria destacar que a gente acaba de assinar com a Associação Brasileira de Coworkings e Escritórios Virtuais, também um protocolo que acho que é bem emblemático aqui para o nosso tema, para o nosso público, né, mais um dos setores que está aí comprometido com uma retomada, com uma reabertura em segurança. Então, temos uma série de políticas públicas para falar, de apoio aos empreendedores, à inovação e ao ambiente econômico da cidade. Acho que ao longo aí dos próximos minutos a gente pode falar sobre isso com mais calma. Tá bom. Obrigada, Aline.
A gente começou com uma pergunta para vocês três, a Alê vai começar respondendo, né? E a minha pergunta foi, onde é que a gente vê convergência entre os nossos setores, né? Porque o que eu expliquei é que a gente trouxe nessa conversa o poder público, mas trouxe alguém de mercado, que é o Romeu, e trouxe alguém de educação, que é a Alessandra. E aí a Lê vai começar respondendo, então, qual é a nossa convergência e onde é que a gente precisa melhorar o nosso trabalho em prol do ecossistema de inovação. Bom, eu acho que na área educacional, né, já passou-se a enxergar o empreendedorismo. Quando eu me formei em administração, lá no século passado, né, se educava para ser executivos de multinacionais, para ser do mercado financeiro, e não se via o empreendedorismo como uma carreira, né? Então, acho que isso mudou bastante. E aí, em São Paulo, até o Romeu estava apresentando as universidades, as faculdades que ele dá aula, e eu falando da FAP, assim, tem um ecossistema de faculdades e universidades privadas muito forte, que acaba tendo aí uma gama de alunos já com poder aquisitivo um pouco maior, com recursos para iniciarem a sua startup ainda na universidade, e por outro lado a gente tem a USP, né, que é uma grande geradora de tecnologia, de patentes, né, de criatividade. Então eu acho que ter esses dois combinados é uma oportunidade muito boa para a cidade, faz com que as coisas aconteçam já quase que naturalmente. Só que o naturalmente para a gente nunca é suficiente, a gente quer mais, a gente quer fomentar ainda mais o empreendedorismo e a inovação. Acho que ainda tem uma distância muito grande do mercado para as universidades, para a faculdade. Eu lá na FAP, a gente tem um hub exatamente para atrair essa união entre empresas e jovens que querem empreender. A Tânia é nossa mentora sempre nos nossos concursos, mas isso ainda acho que é muito tímido, né, para um volume. E aí a Tânia trouxe um pouquinho a questão das fintechs, né, de ser o berço das fintechs. São Paulo já é a capital financeira do Brasil, né? Então, assim, tem ali uma mão de obra, né, já muito forte, qualificada para essa área, e que aí juntando juventude, inovação, muita vontade, muita garra de empreender, acabam surgindo oportunidades muito boas, né? Mas acho que ainda está faltando ter um empurrãozinho aí para as áreas se darem as mãos. Muito bem. Alessandra, eu concordo com você numa frase que eu sempre repito nas aulas. Nós aqui todos quatro fomos de uma geração que os nossos pais nos educaram para encontrar bons patrões. E nós somos de uma geração que estamos educando os nossos filhos para encontrar bons clientes, né? Isso já é uma mentalidade boa e que vai fomentar cada vez mais o empreendedorismo. Eu dou aula nessas 4 melhores escolas de negócios do Brasil, no curso de MBA e pós-graduação, e eu faço há 10 anos essa pergunta. Pessoal, quem de vocês quer ser presidente de empresa? Menos de 5% querem ser presidentes de empresa. Puxa, mas vocês estudam nas melhores escolas do Brasil e vocês não aspiram a ser presidentes? Não. Muito bem, quem de vocês quer montar um negócio? 80% quer montar o seu negócio. Mas olha que interessante. Eles não querem montar um negócio de escala para ficar milionários. Desses 80%, 90% querem montar um business as a lifestyle. Querem montar um negócio que esteja alinhado com suas crenças, com seus valores, né, com seus propósitos, mas não estão pensando em montar um negócio de escala para ganhar o mundo, para ficar rico. São pessoas que querem conciliar o show me the money com o show me the meaning. Business as a lifestyle. Muito bem. Estou acatando a Endeavor. Quando eu comecei lá como mentor na Endeavor, a gente falava o seguinte: montar um negócio por conta própria, abrir uma firma, né? Montar o negócio por conta, eram essas expressões. E na época era Endeavor e Sebrae, né? Olha o que aconteceu em 10, 12 anos nesse ecossistema, sobretudo de São Paulo. Nós passamos a ter startups, que é uma palavra relativamente nova no dicionário nosso de negócio, começou a surgir lá em 2008, 2009. Nós tínhamos já as incubadoras, né, nas universidades, passamos a ter aceleradoras, passamos a ter angels, passamos a ter VCs, passamos a ter coworkings, novas metodologias, né?
porque nós treinamos os alunos para fazerem negócios para o mercado. Quando a gente fala em empreendedores, com essas ferramentas todas que surgiram, eles passam a desenvolver negócios com o mercado. Então, a gente passou a entender de MVP, passamos a entender de Canvas, de mapas de empatia, de design thinking, enfim, todas essas ferramentas que ajudam muito o empreendedorismo. Muito bem. Passamos a ter esses ecossistemas, como o Cubo, como o InovaBra, agora o State, né, que é esse novo super coworking aí, patrocinado pela Votorantim, aqui na Zona Oeste de São Paulo, o pessoal do Edexo, da TOTUS, muito bem. Aí nós passamos a ter centros de empreendedorismo, né? Toda e qualquer escola de São Paulo hoje tem um centro de empreendedorismo. A primeira escola a ter o centro de empreendedorismo, salvo engano meu, foi o INSPER, lá em 2010, agora todas as escolas têm, né? Muito bem. Nós temos modelos de negócios emergindo, né? Temos novos atores, né? Como mentores, né? Hoje você tem muita gente boa dando mentoria de forma voluntária. Nós passamos a ter muitos algoritmos de sucesso, né? Lembrando que nós temos dois grandes jovens que inspiraram uma geração que veio depois, e agora estão surgindo mais, que foi o Romero Rodrigues, né, na época do Buscapé, que inspirou muita gente, e um super empreendedor que fez sucesso na época, e depois ele desapareceu do ecossistema, que é o Marcos Moraes, né, que talvez os mais jovens não lembram dele, mas ele foi talvez um dos empreendedores mais bem-sucedidos quando ele vendeu a Zipmail por 350 milhões de dólares, não de reais, lá em 2000, para Portugal Telecom, né? Então, olha quantos atores, como esse ecossistema ficou robusto em 10 anos. O que isso impacta na minha indústria, né? Em 2014, 2015, você não falava Propertex, não falava Construtex, né? Essas duas verticais não existiam na cidade de São Paulo. E em 2014 para 2015, timidamente começou a aparecer em Campinas o Quinto Andar, que é considerado uma Propertech, né? E hoje nós temos aí 2 para 3 unicórnios. Nós temos o Quinto Andar, nós temos a Loft, e temos em Curitiba a Tec Verde, que também aí está quase batendo na trave para ser uma unicórnio. Mas essas duas, certamente, são paulistanas. Uma delas não é brasileira, né? Aliás, tem vários unicórnios em São Paulo e várias empresas que vão se tornar unicórnios que seus founders não são brasileiros, né? São de outras nacionalidades e estão montando os negócios bem-sucedidos. Então, eu acho que o maior problema que nós vamos ter daqui para frente, talvez agora dê uma amenizada, porque eu acho que a gente vai conseguir acessar talento de qualquer lugar do Brasil, né? Você pode ter um bom talento hoje em Blumenau, em São Carlos, em Juiz de Fora, em Pomerode, né? Não precisa mais necessariamente ele estar no seu escritório, mas esse indivíduo também, ele pode trabalhar para o mundo, né? Ele pode trabalhar para o mundo também. Então, acho que, Tânia, o que nós temos que incentivar, eu acho que a prefeitura e os nossos políticos aí têm feito de forma bastante interessante, temos que fomentar mais ainda, essa questão da educação, né? Eu tive na China agora, no passado, numa missão de negócios. A China está formando 3,5 milhões de pessoas em STEAM, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E o Brasil está formando em torno de 90 mil, né? Isso é bastante preocupante, né? E gente boa, agora, com toda essa digitalização do nosso modo de vida, possivelmente pode trabalhar para empresas de qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos ter uma corrida muito forte para talentos. Eu acho que o ecossistema em São Paulo já está mais ou menos construído, bem articulado. Eu acho que o grande gap que nós vamos ter daqui para frente é pessoas, talentos. Não tem gente para tocar. Nós temos gente boa, tá, no Brasil. Temos gente boa em São Paulo, mas não temos na quantidade que precisa, né? Nós não temos na quantidade que a gente precisa. Tem gente boa, mas nós não temos na quantidade que o Brasil precisa para dar tração a esse novo mundo que se apresenta, né? Então, é engraçado. Desculpa. Para você rezar, você não precisa ir para a igreja. Para você comer, você não precisa ir para um restaurante. Para você trabalhar, você não precisa ir para o escritório. E para você aprender, você não precisa mais ir para a escola. A escola não é mais a FAAP, SPM, o INSPER, que ele tinha que ir lá fisicamente, numa estrutura, prédio, campus e tal, né? Para aprender, você também não precisa mais de uma escola.
Então, para quem incorporar essa atitude empreendedora, quem tiver uma mentalidade vencedora, né, o mundo ficou compactado. Então, não aprende, não se desenvolve, não estuda e não progride quem não quer, né? Claro que nós temos as questões das camadas menos privilegiadas, né? E eu me recordo que, em 2012, a Dilma Rousseff estava na China. Eu não estou falando de política, ela só fez um comentário que eu achei que foi um comentário muito impactante. Ela falou o seguinte: o Brasil não pode ser o país do orelhão, o Brasil tem que ser o país da banda larga. Essa é a mesma frase que foi falada pelo Collor em 1994. Se a gente conseguir levar a banda larga de boa qualidade a um custo acessível, a gente consegue, talvez, escalar um pouco mais esse maior gap que nós temos, que é a questão da educação. Queria, se me permitem, vocês estão me ouvindo? Sim. Tive uns problemas técnicos aqui, vocês devem ter visto a câmera. Nós improvisamos um pezinho aqui para a câmera. Depois eu vou postar as fotos dos bastidores, tá, gente? Porque eu estou na prefeitura, numa sala emprestada, então tá meio mambembe com a coisa. Mas, enfim, eu acho que, pegando um pouco o gancho do Romeu e completando essa rodada sobre a convergência, né, eu acho que aí vem um papel do poder público bastante interessante, né? Eu acho que a ideia de parceria público-privada, não necessariamente naquele formato PPP, que é um tipo de contrato, mas no sentido de parceria lato sensu, né? Nós todos trabalhando juntos, colaborando, co-criando, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Não existe uma sociedade que não tenha um governo, não existe uma sociedade que não tenha um setor privado, e quanto mais a gente se unir em prol do desenvolvimento de todos, melhor isso pode acontecer. E aí, pegando um pouco esse gancho do final da fala do Romeu, a gente tem a possibilidade de atuar em espaços da sociedade onde, às vezes, o setor privado não chega, ou a academia não chega, ou os investidores não chegam, né? E eu costumo dizer o seguinte: talento não tem CEP. Então, não é só uma pessoa que está na Faria Lima, na Berrini ou na Paulista, que tem o potencial de ser um bom investidor, de um bom empreendedor, de ser um bom programador, de ser alguém que vai contribuir com a inovação, contribuir com enfim, qualquer tipo de talento, de skill, de habilidade que a gente precise, né? Nós temos uma sociedade muito rica, inclusive nas suas periferias, né? Nós temos pessoas criativas, pessoas habilidosas, pessoas empreendedoras em todos os espaços. Mas como é que a gente faz para criar pontes entre quem pode dar e quem precisa receber, quem precisa de um investimento e quem pode investir? Como é que a gente fura as bolhas que naturalmente vão se criando, não só no Brasil, em todos os ecossistemas, a gente tem essa tendência, né, aos mundos irem se fechando. Como é que a gente faz esses mundos interagirem? E aí vem um dos nossos papéis. Como a gente não atua visando o lucro, a gente atua visando o bem-estar, a gente atua visando servir a tudo e a todos, né? Por excelência, a gente tem que ter um atendimento democrático da sociedade, a gente acaba conseguindo criar pontes e chegar em espaços que facilitam essa interação. Então, a nossa atuação no apoio aos empreendedores da periferia, por exemplo, ela tem feito com que muitos talentos se destaquem e possam justamente chegar em espaços que não chegariam se não tivessem o apoio do setor público. Nós criamos, por exemplo, como eu estava citando, uma rede de coworkings, que não são só espaços físicos, né, não são só escritórios com mesas, cadeiras, internet, mas são espaços também de formação, de qualificação e de networking e conexões. Isso faz com que a gente consiga dar visibilidade a esses talentos, né? Dentre outros, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os nossos programas de aceleração, né, sobre os nossos programas de apoio a empreendedores da periferia através de bolsas e de mentorias. Inclusive, a gente criou especialmente aqui o Soluções Covid, né, para destacar soluções que podiam nos ajudar no enfrentamento da crise. Então, quer dizer, quando a gente se une, né, e nós quatro aqui fazemos parte desse formato de união, né, que é colocar todo mundo junto pensando em prol do ecossistema, independentemente do CEP, da classe social, da cor, do gênero, seja lá o que for, a gente tem um propósito, que é dar brilho, dar destaque para quem merece, para quem pode
se desenvolver e, ao se desenvolver, contribuir para a sociedade. Quando nós, que somos privilegiados, porque somos pessoas que têm voz, que têm caneta, que têm visibilidade, dinheiro, seja lá o que for, quando a gente se une em prol de um bem maior, a gente consegue fazer com que o ganho seja coletivo. Então, eu acho que a principal convergência que a gente pode dar aqui é justamente usar as ferramentas das quais a gente dispõe para dar brilho para quem pode fazer a diferença, né? A democratização do acesso às oportunidades faz parte da nossa missão, não só institucional, mas eu acho que de vida, né? Porque eu conheço especialmente a Lei e a Tânia já há bastante tempo, mas por elas terem escolhido o Romeu, tenho certeza que ele é parecido, a gente tem uma missão de vida também, né? Que é fazer com que esse ecossistema se enriqueça, não só no sentido individual, mas no sentido coletivo. E aí eu acho que essa parceria público-privada, ela com certeza ganha um destaque, podendo fazer com que a multiplicação de ganhos e de oportunidades seja para todos. Muito bom. E aproveitando isso que a Aline acabou de falar de oportunidades, eu tenho uma segunda pergunta que eu acho que é muito importante para a gente que está empreendendo, que é o seguinte: São Paulo, o estado de São Paulo, eu vi essa notícia ontem, que a gente teve 199 mil pedidos de auxílio-desemprego no mês de junho, né? A gente sabe que isso é por conta da pandemia de Covid-19, mas a gente sabe também que as áreas que sofrem o maior impacto com essas crises são as áreas de inovação, né? Porque são as áreas que demandam um investimento constante e não é um investimento pequeno normalmente. Como é que vocês entendem os papéis das áreas de vocês ou de vocês em relação a esse ecossistema de inovação da cidade num contexto pós-pandemia, né? Porque no pós-pandemia a gente olha e tem praticamente uma tempestade perfeita. A gente tem queda de investimento estrangeiro, a gente tem enfraquecimento do real que vem numa constante e a gente tem uma alta taxa de desemprego. Isso pode ser visto como um ciclo de oportunidades para a inovação? Como é que isso aconteceria? Como é que cada um de vocês entende que o setor de vocês, a indústria de vocês, pode apoiar esse ecossistema para que ele entenda esse pós-pandemia como um campo para novas oportunidades? Eu vou tomar a liberdade de começar. Terminei na última rodada, eu vou começar nessa. Eu acho que todos nós aqui que somos entusiastas do empreendedorismo, a gente conhece aquela máxima, né? Aonde há problemas, há oportunidades. Aonde há desafios, há soluções possíveis. E talvez não por acaso o Brasil seja uma terra de oportunidades, né? Porque a gente tem aí tanta coisa para ser resolvida e, portanto, tanta possibilidade de negócio para resolver essas coisas. E eu acho que, sem querer minimizar os problemas da crise econômica e social que a pandemia trouxe, pelo contrário, eu não sou só a secretária do empreendedorismo, eu sou a secretária do trabalho, então quando você fala de seguro-desemprego, é uma realidade que eu conheço muito bem, eu precisei inclusive abrir os CATs, que são os Centros de Apoio ao Trabalhador, no meio da pandemia, até de certa forma colocando em risco os meus funcionários, mas por quê? Porque a demanda era gigantesca e nós tivemos já 130 mil agendamentos para pedido de seguro-desemprego, só nos nossos serviços, e de auxílio emergencial. Então, assim, eu acho que a gente nunca pode minimizar os problemas, mas eu acho que a gente também tem que olhar para o que vai ficar como oportunidade de tudo isso. A gente entende que haverá perdas na inovação, mas haverá também ganhos. Quer dizer, a gente descobriu novas facetas da sociedade, né? A gente está descobrindo também novas possibilidades. Só o que a gente está fazendo aqui, o fato da gente estar numa campus online e não mais numa campus presencial, que embora tenha grandes perdas, a gente sabe disso, mas também traz novas possibilidades, né? De repente, um dos painelistas não poderia atravessar a cidade para ir para o evento, ou é de outra cidade, ou é de outro estado, ou é de outro país, e a tecnologia que a gente está usando, e as novas ferramentas que vão surgir, e assim sucessivamente. Então, a gente, na cidade, já vinha estudando, na nossa secretaria, os temas do futuro do trabalho.
as transformações pelas quais a sociedade passava, né? A gente sabia já que muitas profissões estavam começando a desaparecer e novas estavam surgindo, a gente vinha estudando isso, inclusive acompanhando tendências locais e internacionais, e a gente tem muita clareza de que houve uma aceleração inimaginável nesse processo, né? Se você pegar só a lógica do teletrabalho, nós evoluímos talvez 20 anos em 2 meses, né? Pessoas que relutavam em adotar essas ferramentas passaram a adotar. A gente também entende que temas como a sustentabilidade, né, a economia verde, ou os próprios temas de uma economia mais solidária, mais social, foram acelerados. As pessoas pararam para pensar, as pessoas começaram a refletir sobre um novo modo de vida, um novo modo de relacionamento, né? Se você pensar nas lógicas, a Ale conhece muito isso também por conta da associação comercial, de compra local, de compra do pequeno, né? E tantas outras coisas que estão surgindo e vão continuar surgindo, vão ser, sem dúvida nenhuma, campos de oportunidade para a inovação e para o empreendedorismo. O problema é que tudo isso está sendo tão rápido e tão complexo que a gente ainda está com a vista meio embaçada, né? Sabe quando vem aquela neblina, a gente ainda está tentando enxergar tudo que está acontecendo, mas eu não tenho dúvida que está acontecendo. A gente tem visto as possibilidades no curtíssimo prazo, em poucos meses, e a gente vai ver também no longo prazo. Acho que a gente, de novo, também se unindo, o setor privado, o setor público, academias, investidores, a gente vai conseguir ter mais clareza em tudo isso. Respondendo só a pergunta que apareceu, né, em relação à vontade de fazer, a gente aqui em São Paulo, e eu posso falar disso porque eu estou há 3 anos à frente disso, a gente tem uma vontade louca de apoiar essa inovação. Nem sempre temos o dinheiro. Agora, a pergunta é, será que o dinheiro precisa vir do setor público? Nem sempre temos toda a tecnologia, mas será que é o setor público que tem que fazer? Eu acho que a vontade de fazer e a união de todos é que vai fazer a diferença para transformar todas essas possibilidades que estão aí colocadas em realidades de negócios e de oportunidades. Obrigada, Aline. Ale, Romeu, quem quer falar agora? Pode falar, Alessandra. Eu posso ser a última também, já que eu comecei também, mas eu queria aproveitar um gancho da Aline, do final dela, que eu acho que é muito importante a gente trazer para esse debate, que é a questão da sociedade civil, né? Porque a gente sempre joga a responsabilidade para alguém e não puxa a responsabilidade para a gente. Então, assim, e aí ponho aqui o meu chapéu de associação comercial, de quem já milita, né, no associativismo há mais de 20 anos, e aí vou aproveitar, Romeu, de fazer uma correção, porque eu estou nessa área de empreendedorismo desde 1994, né? Então, o primeiro centro de empreendedorismo em faculdade foi na FAAP em 2001 e o segundo na PUC de Porto Alegre em 2004. Então, assim, fui da Confederação Nacional de Jovens Empresários, vi aí a Endeavor nascer. Então, assim, eu antes era mentorada, agora eu mentoro, né? Eu virei tia no meio do processo. Mas eu acho que é importante também trazer nessa questão da participação da sociedade civil, dos empresários, né? E aí eu coloco nesse mesmo contexto os coworkings, né, que são propriedades privadas, as incubadoras, as aceleradoras, né? Até que ponto a responsabilidade é do poder público ou sim de uma união, né, mais forte, e até foi por esse motivo que a gente montou lá o Conselho de Inovação na Associação Comercial, porque cada um vai fazendo, todo mundo quer fazer alguma coisa, e aí às vezes a gente não concentra os esforços, né, conjuntos, e fica aquela coisa de polir a solta, né? Você gasta muita energia, mas não gera para a máquina geral. E eu queria fazer uma consideração que eu acho que é a questão da educação e de preparar, né, esses empreendedores e todas as coisas que a prefeitura já está fazendo, e o que é política pública, mas eu acho que a gente ainda tem uma lacuna muito grande de políticas públicas educacionais de base, né? Então, hoje o nosso jovem, muitas vezes ele não é alfabetizado digitalmente, assim, já tem até, do mesmo jeito que se fala de inteligência, de QI, né, se fala de inteligência emocional, agora se fala, né, no DQ, né, que é a Digital Intelligence, né, então eu acho que isso ainda, eu vejo já na minha filha, né,
tendo aula com 9 anos de cyberbullying, mas o quanto isso ainda não é disponível para a maioria dos jovens e o quanto isso é importante na formação. E aí entro numa outra esfera que eu acho importante a gente discutir, que é a questão desse analfabetismo digital, e eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Imagino que em todas as faculdades onde você está foi a mesma coisa, Romeu. Sim, em uma semana a gente teve que transformar todos os programas de ensino, tudo para digital, né? E tivemos recursos, fizemos uns um pouco melhor, outro um pouquinho menos melhor, mas assim, todo mundo deu o seu jeito e entregou. E a mesma coisa para o comerciante, para o empresário, que de repente, né, estava lá no contato com o cliente, no dia a dia, e perdeu esse relacionamento. Então, assim, eu acho que um grande desafio nosso é transformar, e aí indo para o cerne da sua pergunta, Tânia, é transformar essa visão que as pessoas têm de inovação como um algo novo, né, um supérfluo, para algo que seja essencial e que não seja mais um custo, e sim uma forma de se diminuir custos, né? Porque a inovação por si, ela facilita uma série de trâmites, né? Aproxima, cria relacionamentos. Então, assim, acho que tem aí um grande desafio da gente desmistificar a inovação como algo muito grandioso, né? Mas trazer isso para o nosso dia a dia e o quanto pequenas mudanças são importantes para o dia a dia do empreendedor, seja ele micro, seja ele MEI, seja ele de pequeno porte ou uma grande empresa como é a Tecnisa, mas o como isso facilita os trâmites e pode melhorar a performance e os resultados. Então, acho que tem aí essa questão da gente mudar um pouco a cara de inovação, né? Que antes igual se virou, né, de empresário para empreendedor, né, que no final das contas é tudo muito parecido, mas se você quer falar mal é empresário, você quer falar bem, vira empreendedor. Então, como é que a gente faz isso com a inovação para trazer a inovação como algo útil na vida das pessoas, das empresas e principalmente para garantir a sustentabilidade? Lê, muito obrigada. Eu só quero fazer uma colocação muito rápida antes do Romeu falar, porque eu fiz um ciclo de palestras no Paraná para um programa de mulheres empreendedoras do Sebrae. Né? Então, foram 8 cidades muito pequenas do Paraná, a gente terminou em Curitiba, mas eu fiz 8 cidades em, sei lá, 9 dias, e um público de 200, 300 mulheres por cidade, todas elas empreendedoras, mas empreendedoras tradicionais, costureiras, revendedoras, donas de loja e tal. E teve uma... E eu falava de inovação, né? O meu grande desafio era falar para essas mulheres que a inovação não é a tecnologia, né? Não é só tecnologia. E aí, no penúltimo evento, uma senhorinha chegou no final da minha palestra e disse assim: minha filha, agora eu entendi o que é inovação, porque eu vi essa palavra e eu não entendia o que ela era, e agora eu sei até como é que eu vou aplicar no meu negócio. Então, eu acho que você está muito certo. Eu acho que a partir do momento que a gente democratiza esse senso de inovação, tira de CEPs privilegiados e transforma isso num modelo acessível, a gente consegue transformar qualquer dificuldade em oportunidade. Né? Só queria fazer essa posição porque acho importante falar disso. Inovação precisa ser para todo mundo, né? Não pode ter privilégio, né? Não pode ser um privilégio. E aí entrego para o Romeu. Romeu, eu preciso repetir a pergunta ou você manda? Tá ótimo. Tá. Eu acho que sim. Deixa eu colocar um exemplo antes, desculpa. Claro. Você deu um azar de cair num painel com 3 mulheres. A gente fala muito. Mas é que você falou de trazer e de democratizar, Tânia, e eu lembrei de um exemplo que foi muito forte em São Paulo no início da pandemia, que foi umas imagens de WhatsApp que viralizaram de feirantes, né? Que eles fizeram as imagens com o nome da barraca da feira, o WhatsApp, porque as feiras foram... a gente parou o isolamento total, então, assim, eles, de repente, não tinham como se sustentar, e aí aquilo viralizou, todo mundo, né, recebendo as imagens dos feirantes com o WhatsApp. E isso foi uma... puta, não posso falar, né? Uma mega inovação. É campus, né? pode. Foi uma puta inovação, né? Porque aquilo era tão
inoperante, de repente eles viralizaram, né? E foi uma coisa super simples. Então, acho que essa é a grande dificuldade, de traduzir a inovação para o dia a dia. Desculpa, Romeu, que é a sua vez de falar. De forma nenhuma, que é isso. A sua fala é super relevante. Eu entendo o seguinte, a digitalização do nosso modo de vida implicará na criação explosiva de novos negócios. Então, eu diria para você o seguinte, não existe mais ex-alunos, tá? Não existe mais ex-aluno. Não existe. Nós, 4 aqui, porque me formei, fiz mestrado, não, acabou. Eu tô no banco da... Não, desculpa, eu tô no banco da faculdade de novo, tô fazendo direito. Não existe mais ex-aluno, né? Eu sempre falo para os meus alunos que já passaram pelo MBA, que fizeram seus cursos, eu digo o seguinte, não faça cursos longos e estáticos, faça cursos rápidos e frequentes, né? A escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas, né? O talento, ele quer trabalhar em empresas universitárias, cada vez mais ele quer trabalhar em empresas que ele possa aprender, que ele possa se desenvolver. Muito bem. O que vem aí pela frente, pessoal? Eu estou na torcida, né, para que nós sejamos hábeis em aprovar rapidamente o 5G, porque isso muda a sociedade, muda por completo. Nós temos que fazer um reskilling total, em todas as nossas competências, porque a minha experiência da Aline, da Tânia, da Alessandra, nós podemos ter uma experiência boa, mas é uma experiência que está ficando antiga. Concordo? Alguns estão em processo de upskilling, né, e outros estão de reskilling. Então, se o Brasil aprovar a banda larga, a 5G em 2023, nos próximos 10 anos, nós teremos uma sociedade completamente diferente, com uma criação explosiva de novos negócios, e nós precisamos levar a educação em escala, né? Eu vejo alguns prefeitos, Aline, não sei se você já viu, principalmente no interior de Santa Catarina, eu tenho visto isso porque eu sou da região, e vejo o impacto que eles estão fazendo lá com uma coisa assim, colocando Wi-Fi gratuito para toda a cidade. Todo mundo, o indivíduo que mora na zona rural, que mora no centro, toda a cidade tem Wi-Fi gratuito, né? E certamente agora com a questão da pandemia, onde nós incorporamos hábitos digitais, todo mundo, de alguma forma, incorporou algum conhecimento, né? E essa é a minha preocupação, porque, né, Aline, e é um grande desafio de vocês, e nós, na iniciativa privada, temos que fazer, e eu até quero dar uma notícia boa, que é uma coisa que nos deixa muito feliz. Você sabe que o mercado da construção civil em São Paulo está indo muito bem. Isso quer dizer o seguinte, não tem demissões, né, Aline? Nós só estamos admitindo, só estamos admitindo. Não tem demissões no nosso setor. O setor está indo muito bem, em virtude aí de taxa de juros, de algumas flexibilizações. Isso é muito importante para a cidade, porque nós empregamos um público que precisa muito de renda. E hoje, para vocês terem ideia, sabe qual é o questionamento para um operário? Porque o operário já nos questiona isso quando ele vem trabalhar conosco. A pergunta que ele faz é, tem Wi-Fi na obra? Porque na hora do almoço, antes do Wi-Fi, ele jogava um dominó. Ele jogava um baralho. Hoje, eles estão na hora do almoço acessando conteúdo. Alguns acessando conteúdos relevantes, outros nem tanto, mas não importa. Estão acessando algum tipo de conteúdo. Ou estão ouvindo um culto evangélico, ou estão ouvindo os gols da rodada do final de semana, ou estão assistindo o Carlinhos Maia, que está falando o seguinte, você pode, você vai chegar lá, eu cheguei, você também vai chegar, está levando força psicológica, está empoderando a turma. Isso, a gente vê mudanças substanciais, e a gente tem muitos operários nossos que vêm se instruindo. Nós temos salas de alfabetização nos nossos canteiros de obra, então a gente vem fazendo um trabalho muito forte há muitos anos, que a gente primeiro alfabetiza e depois dá aulas de marketing digital para esse pessoal que amanhã vai ser um encanador autônomo, vai ser um pedreiro autônomo, e ele precisa minimamente ter uma rede social, porque senão ele não vai ser encontrado, né? E primeiro ele tem que aprender a ler e escrever, depois nós auxiliamos eles em todos os usos das redes sociais, porque cada um leva a sua vida independente, ou vai ser pintor autônomo, vai ser carpinteiro, vai ser gesseiro, vai ser eletricista, mas vocês concordam que minimamente ele tem que ter conhecimento de ferramentas digitais para ele ser encontrado, senão ele não vai ser encontrado. Claro. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que o ecossistema de São Paulo está bem maduro, claro que tem ajustes,
mas acho que nós temos todos os atores que tem em qualquer ecossistema do mundo. E nós temos o privilégio de estar numa cidade onde está o dinheiro, onde você tem as boas universidades, onde tem quase 12 milhões, é isso, Aline? O que São Paulo tem hoje? A grande São Paulo tem 12 milhões? 12 milhões. 12 milhões, né? 12 milhões. É um mercado espetacular. Eu queria, se me permite, só fazer um adendo, desculpa, antes da gente passar para a próxima rodada, que vocês fizeram um comentário muito interessante, né, que inovação não é tecnologia, e eu diria que, às vezes, justamente, o que a gente precisa é da inovação mais básica, né, é quase que voltar às origens, né, pensar no basicão antes de pensar no revolucionário. E mais ou menos nessa linha, mas pegando o que a pandemia trouxe, os aprendizados e as oportunidades, eu queria lembrar de um tema, o Romeu falou muito dos skills, e eu queria lembrar de um tema que acho que na pandemia mais do que nunca se mostrou necessário e talvez tenha feito as pessoas refletirem, que é a questão dos soft skills, né? A gente fala muito da qualificação profissional, da aquisição de conhecimento, concordo com o Romeu, que hoje é aprender, 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 forever and ever. Mas eu acho que uma coisa que a gente já vinha estudando na lógica do futuro do trabalho, e mais do que nunca na pandemia foi necessário, é pensar no soft skill, quer dizer, no socioemocional, no comportamental. Quer dizer, quem não teve um momento onde pirou durante a pandemia que joga a primeira pedra. Eu acho que até as pessoas mais supostamente normais e estáveis tiveram um momento que enlouqueceram, que piraram, que tiveram desespero, ansiedade, angústia, etc e tal, e assim, desculpa, quem não teve é que não é normal, porque o normal foi ter sentido isso, né? E aí vem aquela questão da sua capacidade de lidar com os momentos difíceis, com as crises, a resiliência, né? Como foi exercer a liderança, né? Num momento de home office, né? Eu tenho centenas de pessoas debaixo de mim. Eu, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, como é que eu vou gerenciar a equipe sem olhar nos olhos e tal? E, de repente, você vai se reinventando, você vai até descentralizando, desenvolvendo as habilidades de outras maneiras. Então, essa questão da gente também saber lidar com todas essas dificuldades não deixa de ser uma oportunidade, né? Quantas ferramentas surgiram aí de apoio à saúde mental, né? Ou até aplicativos para fazer ginástica na sala de casa, porque não tinha como fazer fora, até os parques estavam fechados, que a gente está abrindo agora e tal. Então, eu acho que, assim, essa questão de você saber identificar a oportunidade e, ao mesmo tempo, identificar as dificuldades, né, pessoais até e coletivas, não deixa de ser um espaço de inovação possível também. Concordo. Gente, a gente está com o nosso tempo no fim. Eu queria dar um minutinho para vocês fecharem essa conversa. Eu acho que foi incrível. Eu queria ter essa conversa por mais 1 hora com vocês, porque realmente foi muito convergente tudo que vocês falaram e me deixa muito feliz de estar em São Paulo. Minha camiseta, ó, 011, tá vendo? Camiseta de comunidade. Então, de novo, muito obrigada. E eu vou dar um minutinho para vocês fecharem essa nossa conversa. Vamos começar pela Alessandra agora e aí a gente segue. Eu só acho que é muito essa linha, Tânia, de o quanto a gente pode trazer a democratização da inovação, né? São Paulo, a gente tem todos os atores ali muito fortes, falta cada vez mais a gente estar juntos, né? Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. E a gente tem que transformar isso na acessibilidade da inovação, né? Desmistificar um pouco isso, porque o inovar é simplesmente fazer diferente, né? Não importa se é com tecnologia ou não. Então, queria agradecer a atenção de todos e ao convite, Tânia, e a honra de poder dividir o painel com esses dois queridos, que é a Aline e o Romeu. O Romeu tem que fazer, inclusive, uma visita ao nosso comitê de inovação, né, Ale? Muito bom. Obrigado. Setembro a gente volta no presencial. Pessoal, quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Né? Repetir é preciso, inovar não é preciso. Concordo? Repetir é preciso, inovar não é preciso. Quando você repete, você tem precisão. Porque se eu estou repetindo as coisas, eu tenho precisão. Quando eu inovo, eu não tenho precisão. Né? Por quê? Inovação, todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança.
Eu, todos os dias, quando eu vou propor algo para a empresa, o não é muito rápido. O sim é muito lento. E para a Aline, eu imagino que deve ser mais lento ainda, porque é uma construção diária de convencimento, de desobstrução, de sensibilização e de motivação. Mas, para concluir, eu diria o seguinte, pessoal. Educação não é mais prioridade, tá? Educação daqui para frente não é mais prioridade. Educação é premissa. É premissa. Educação passará a fazer parte da nossa cesta básica de sobrevivência. Quando você pega uma aeronave, Tânia, a segurança da aeronave é prioridade ou é premissa? Premissa. É premissa. Então, educação é premissa. Não parem de aprender. Não existe mais ex-aluno. A educação não é cara. O que é cara é ignorância. Obrigada, Romeu. Aline. Bom, queridas, obrigada pela oportunidade, um prazer a gente estar aqui junto, foi bem rico mesmo, podíamos ficar muito, muito mais tempo, mas eu acho que é só mais um tijolinho nessa construção diária, né, que todos nós aqui fazemos, então eu deixo essa porta aberta para a gente continuar conversando, quem tiver interesse em acompanhar, colaborar, compartilhar, pedir ajuda, oferecer ajuda, a Prefeitura de São Paulo está com as portas abertas, fica aí o meu contato, Aline Cardoso SP, nas redes, para quem quiser mandar alguma pergunta ou algum pedido, Aline Cardoso SP. E dizer que a gente tinha conversado, né, um pouco sobre como vai ser o futuro, né, como vai ser a campus do ano que vem, se a gente vai estar remoto, se a gente vai estar presencial. Eu acho que essa construção, ela está sendo muito mais complexa do que qualquer outra. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que não tem dúvida de que a gente caminha para algo ainda mais híbrido do que a gente já tinha, né? Estaremos sempre misturando presencial com remoto, público com privado, centro com periferia, antigo com novo, e eu acho que essa é a magia. E a nossa geração, eu queria, inclusive, fazer aqui um protesto. Eu duvido que em 94 a Alessandra trabalhasse com empreendedorismo, porque ela devia ter 3 anos em 94. Eu não acredito muito, não. Acho que esse número está errado, ela calculou mal. Mas, enfim, a nossa geração, independentemente da idade de cada um aqui, que a gente não vai revelar, tem, ao mesmo tempo, um desafio ímpar e uma oportunidade também incrível, que é fazer a diferença. Então, vamos juntos fazer a diferença, inovando e aprendendo todos os dias. Obrigada, gente. Muitíssimo obrigada. Meus campuseiros do coração, ano que vem vamos estar provavelmente presencialmente. Faço questão de levar essas pessoas de volta, se formos convidados, e vamos dividir uma pizza de R$10, que eu acho que faz parte. Eu sou gulosa, eu vou comer ela inteira. Eu vou a segunda, eu divido. Valeu, pessoal. Beijo. Muito obrigada. Obrigado.